Os espíritos que já se foram, eles sentem saudades da gente? Essa foi uma pergunta que um seguidor aqui do canal fez. E a resposta é sim, claro que eles sentem saudades da gente. Quando a gente desencarna, a gente não muda. A gente continua sendo a mesma pessoa que a gente era antes da gente desencarnar, imediatamente antes. Então, ao desencarnar, ao nos afastarmos das pessoas que a gente ama, naturalmente nós vamos sentir saudades. E para falar sobre a saudade que o espírito sente, eu vou recorrer primeiro ao livro Nosso Lar, de André Luiz. Quando André Luiz é atendido na colônia do Nosso Lar, existem duas coisas que ele quer fazer. Ele quer reencontrar a mãe dele e ele quer reencontrar a sua própria família. Ou seja, ele sente saudade da sua mãe, que já estava desencarnada, e ele sente saudade também de sua família e quer notícias a respeito da família. Mas por alguns motivos, não é permitido a ele imediatamente nem ter acesso à mãe dele, que é um espírito que vive em esferas superiores, e nem ter acesso à família dele. As notícias da família dele poderiam desequilibrá-lo. E o mesmo acontece no livro Memórias de um Suicida. Existe um personagem no livro que ele desencarna pelo suicídio e quando já está sendo atendido na colônia, ele quer saber notícias da família. E a colônia espiritual não recomenda que esse espírito vá até o mundo material acompanhar a sua família, mas ele insiste. Ele contraria as ordens da própria colônia. E aí, o governador espiritual daquela colônia envia uma pessoa com ele, já sabendo dos problemas que iriam acontecer. E chegando aqui no mundo material, ele encontra a sua família em péssimas condições. Por quê? Porque ele havia se suicidado e deixou a família na miséria. E aí, chegando aqui no mundo material, quando ele vê as condições em que se encontravam os filhos e a esposa, a viúva dele, ele entra em choque. Esse espírito entende que tudo aquilo era culpa dele. E quando esse espírito se aproxima dos seus familiares, eles se recordam de tudo aquilo que aconteceu, naturalmente, pela aproximação do espírito. Isso traz uma lembrança, os pensamentos são repassados, o espírito recebe aquelas ideias, as ideias também são faladas, né? O próprio filho se pergunta: pai, por que você fez isso? Pela proximidade desse espírito com o filho. E aí a culpa avassaladora toma conta do espírito. Ele sofre muitas consequências no livro. Ele demora muito mais tempo para se recuperar do que os outros. Por motivo semelhante, André Luiz também fica afastado da sua família. Não é permitido que André Luiz visite sua família, porque ele não teria condições de lidar com uma nova vida da esposa. A esposa, sem ter meios de subsistência, se casa novamente. E não é permitido que o nome de André Luiz seja muito lembrado lá na casa deles, né? André Luiz é meio que esquecido pela família. E isso, claro, traz muitos problemas para o espírito dele. Ele só é capaz de controlar a situação porque ele já estava equilibrado, já estava preparado. Se André Luiz tivesse ido até a sua casa material antes do momento certo, ele provavelmente iria se desequilibrar e voltaria para o umbral, teria dificuldade em ficar bem. Então, por isso que só é permitido a ele que tenha acesso ao que acontece com a sua família mais tarde, já quando ele está em equilíbrio. Sobre a mãe de André Luiz e a saudade que ela tem pelo filho, ela diz para ele, quando eles se encontram, quando é permitido que ela venha das esferas superiores para Nosso Lar, para encontrar o filho, ela explica que ela sempre se manteve velando por ele. Ela sempre estava observando não só a ele, como ao próprio pai de André Luiz. Ou seja, espíritos mais elevados, eles são capazes de monitorar 2 ou mais locais ao mesmo tempo. Assim como ela acompanha, de lá de onde ela mora, a primeira noite de trabalho de André Luiz lá nas câmaras de retificação. Então, por todos esses exemplos, você vê que os espíritos, eles sentem saudades e eles velam por nós. Normalmente, os espíritos que são os nossos mentores, nossos guias espirituais, são pessoas que no passado já foram muito queridas da gente ou que já nos quiseram muito bem. São pessoas que já foram da nossa família ou foram muito amigos, pessoas que gostavam da gente e se identificam conosco e por isso aceitam ser os nossos mentores espirituais. Só que a gente, quando desencarna, a gente também tem que tomar cuidado com a nossa saudade, para que essa saudade não vire uma obsessão, para que a gente não se torne um obsessor.
Porque se o nosso apego aos nossos parentes for muito grande, o que vai acontecer é que nós vamos ser atraídos até eles e no final das contas nós vamos virar obsessores. Eu tenho um caso aqui que eu já contei em um dos meus vídeos, que o obsessor era o ex-marido de uma mulher, de uma viúva, e ele queria que ela desencarnasse para ficar com ele, ou seja, o próprio marido, ou ex-marido, entenda como quiser, estava obsediando a sua esposa, a sua viúva, para que ela desencarnasse e para que pudesse ir para lá viver com ele. Isso acontece com pais e mães, filhos que são muito ligados e permanecem naquela região, na região próxima. Eles permanecem próximos daquela pessoa que está encarnada e isso se torna uma forma de obsessão. Isso faz mal àqueles que estão encarnados. Da mesma forma, o próprio encarnado também é capaz de incomodar o desencarnado. Ele também pode agir como obsessor. E tem um livro que dá uma dica sobre isso, que é o livro Voltei, onde o irmão Jacó ele fica extremamente incomodado, já numa colônia espiritual, com os pensamentos que a filha emite com relação a ele, enquanto a filha está encarnada e ele desencarnado. Ele havia desencarnado há pouco tempo, mas os pensamentos, digamos, inferiores da filha, as lamentações muito fortes, chegavam até o espírito dele e causavam incômodo. Às vezes o incômodo é tão grande que funciona como uma obsessão reversa. O encarnado se torna o obsessor do desencarnado, atraindo ele para perto. Então, a nossa saudade, tanto do encarnado como do desencarnado, tem que ser algo saudável. Precisam ser boas memórias, boas lembranças, e não lembranças de sofrimento, nem ódio, nem um apego excessivo. Então, tudo que é em excesso parece que faz mal. Então sim, os espíritos, eles sentem saudade, eles vêm nos visitar e eles cuidam da gente. Às vezes, essa saudade é exagerada e eles se tornam obsessores. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que entender na doutrina espírita. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo aqui do canal do Mentalítico, por favor, segue o nosso canal, se inscreve, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo com os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.